engraçado, né, Dan? Isso que você Hum, falou de da gente observar o setup e a estratégia, né? uhum, Porque é uma coisa que eu estava pensando hoje, né? Assim, ó, esses dias eu tô todos os dias aqui com eles de manhã, né? uhum, E eu sinto que assim, ó, existe uma frustração, talvez, de você não conseguir participar de tudo o que dá certo. Isso é uhum, um ponto que a gente tem que olhar, né? Por exemplo, a gente faz o setup Shalom, ele dá certo. Mas aí o setup do Peru também dá certo. Ou seja, vender topo, né? Aí você comprar o fundo também dá certo. Ah, mas eu quero fazer isso porque isso aqui dá certo. Ah, mas tem a venda ali na média e dá certo. Ah, mas tem... Então, assim, a gente quer participar de tudo, todos os setups que dão certo. é, E aí, muitas vezes, é difícil você escolher, né? Quando você escolhe, é o que eu estava até comentando ontem com eles sobre escolher um ativo para operar no começo, pelo menos, né? Se você ainda não está ganhando dinheiro no mercado à vista, se você está começando no mercado à vista, a gente sabe que é a condição gráfica que a gente tem que buscar. Mas uhum, muitas vezes é interessante você ficar com aquele gráfico ali, daquele ativo, né? Porque você vai participar. Se ele subir, você vai estar comprado. Se ele cair, você vai estar vendido, né? Você não vai se sentir sempre naquela situação de, ah, eu não estou no ativo que está subindo, né? Porque você está uhum, procurando todos os ativos, logo você nunca vai, você está sempre correndo atrás do ativo, em vez de correr atrás do preço, né? sim, E eu acho que isso é muito, a gente sente muito ali no mercado, quando a gente quer operar todos os setups que dão certo, a gente fica chateado de não estar. E isso é um passo a mais na evolução do operador, é você olhar para o mercado e falar assim, cara, eu sei que aqui é um ponto de venda, eu sei que aqui é o setup do Peru, mas eu não vou fazer, porque não verdade, é a estratégia que eu uso. Abrir mão do que dá certo é muito difícil no mercado, porque a gente quer pegar tudo o que dá certo. Então, as verdade, pessoas às vezes ideia. perguntam, mas cara, esse setup do Peru, vamos fazer. Mas aí você, cara, eu já vivi isso. Eu já quis fazer todas as operações. Eu já operei um monte o tempo todo, muitas vezes. E não é isso, né? Não a gente tem que, acho que buscar o que a gente faz de melhor. Fazer o que a gente faz de melhor. Eu faço isso de melhor, então eu vou fazer isso. Abrir mão das outras coisas. É difícil abrir mão, né? É Então, isso que verdade. você falou é importante, realmente, assim, da gente colocar o que a gente faz, né? Buscar fazer o correto, a forma que a gente faz. É É verdade, difícil. ideia. E principalmente, né, as pessoas têm aquela sensação de deixei de ganhar, né? Como se aquilo fosse Isso. delas já, né? Então, Fora isso. né? Aí vê uma pessoa falar, olha, hoje a Rente, né? Que deu bom agora à tarde, né? Era a Rente? Eu não A lembro. Embraer, Embraer. A Embraer. Aí o pessoal, nossa, mas olha só que a Embraer. Vai todo mundo olhar ali, pula dentro de qualquer jeito, vê aquele. E é como você falou, sabe? Eles querem, a gente já passou por isso também, né, Deia? Sim, Aproveitar só, mas a gente não tem como. E aí é que está a dificuldade de fazer uma escolha. Porque todas as vezes que a gente ficar pensando, e se, e se, e se, a gente nunca vai efetivar nada bem feito. Porque vai ser sempre, e se eu tivesse estado naquele papel que fulano de tal pegou? E se eu tivesse feito o setup do peru? E se eu tivesse feito o setup do 30 minutos nos ativos? E se eu tivesse feito. Assim, a única forma de você começar a atingir objetivos e ficar satisfeito com seus resultados é fazendo uma escolha. Essa escolha você vai ser feliz com ela para o resto da vida, vai viver uma lua de mel com ela para sempre? Claro que não, mas vai ter uma maior chance de ganhos e sucesso a partir do momento que você se dedica a uma coisa só, que você se especializa em uma única coisa. Então, isso é vai fazer a diferença. verdade. Porque você escolher é abrir mão. Quando você É, escolhe, você está deixando outras coisas de lado. E tem vários operacionais no mercado que funcionam. Isso é muito sim. interessante, porque às vezes as pessoas chegam no mercado com aquela rixa de, tá vendo? É compra, eu não disse É. que era compra. Ah, não, é venda, tá vendo? É venda. Dá para todo mundo ganhar. Dá para o vendedor Sim, ganhar, dá para o comprador ganhar, às vezes no mesmo dia. Às sim, vezes no mesmo sim, dia uma pessoa só comprou, a outra só vendeu e todo mundo ganhou. verdade. Por quê? É, Porque tem um time correto.
Se você está numa tendência, você está comprando a tendência, se você está no contra, você está vendendo, e aí você está fazendo. Se souber o que está fazendo, né? Souber o ponto de entrada do Exatamente. contra e o ponto de entrada do a favor, dá para todo mundo ganhar dinheiro, não precisa dessa briga. Agora, quando eu não entendo isso, que dá para ganhar comprado e dá para ganhar vendido, eu acho que tem um lado que é certo. E se tem um lado que é certo, o outro está errado. Aí vem aquilo que você É, falou da injustiça. Como assim? Eu opero a tendência e não ganhei dinheiro. É exatamente. injusto. Todo mundo diz que a justiça está na tendência. E o cara É, do contra ganhou. E que né? injusto! E aí a gente começa a entender, porque não tem certo. Vender e comprar no mercado não está certo ou errado. Sempre é o time, é o ponto de entrada. Tanto Exatamente. do contra a tendência quanto da tendência. E aí é aquilo que eu estou comentando. Ah, eu escolhi operar tendência, eu vou operar tendência e contra-tendência. Você pode ser um operador que opera tendência e contra-tendência. Você pode ser um operador que comprou na retração e vendeu no setup do peru ali que não passou. Você pode ser esse operador. Mas você ganha dinheiro fazendo uma desses tipos de operação? Ah, eu já ganho dinheiro fazendo a tendência, eu já pago o DARF. Então agora você é um operador que, além de ganhar na tendência, eu também quero pegar o contra-tendência. Você entende que você vai operar como se fosse duas pessoas, o dobro. Você vai operar o dobro, né? É, Então, se você opera o dobro, você já tem que estar ganhando pelo menos com um. Senão você vai é, perder duas vezes, duas né? vezes, né? De maneiras Então você vai perder diferentes. com o contra e não a favor. Então, É, você já tem que entender bem de mercado para saber, aqui é a operação do contra-tendência, eu ainda não estou fazendo esse tipo de operação, mas um dia eu vou fazer, quando eu começar a ganhar dinheiro fazendo a tendência. Ou, não, você já é um cara que opera contra-tendência, você já nasceu operando contra-tendência, tudo bem. É mais nasceu operando. difícil, mas beleza, vamos lá. Você vende, eu só vendo a máxima do dia. É o meu operacional, vendo a máxima do dia. Beleza, vai fazer a venda da máxima do dia, vai fazer lá os scalpzinhos, vai tentar jogar seu médio para cima. Tudo bem. Agora, não, eu vendo a máxima do dia, depois quando ele cai lá embaixo eu compro, depois eu vendo, depois eu compro. Vai começar a dar problema, né? Então, Exatamente. E é assim, aquela Bea, história, né? Dando resultado, né, Dan? Quem é a gente é, para falar? Se você está ganhando dinheiro, sim, beleza. sim, Agora, o difícil é esse, né? Começar a ganhar dinheiro. começar a ganhar dinheiro. E tem uma coisa, né, Dé, que é bem interessante que às vezes a pessoa ela não está, ela fica tão na defensiva nessa caixa aí da injustiça que ela começa a achar culpados, né? E aí muitos é a corretora, ou é o setup, ou é o analista que me mandou eu entrar em tal lugar, ou o analista que é confuso, que para várias coisas, você está comprando, você está vendendo. Então, é a defensiva que ela fica, que é tão grande, que ela começa a achar culpados. Aí uma maneira, né, que a gente percebe isso é quando, assim, existem situações que é nítido que a pessoa está tendo dificuldade de compreender que ela é que está tendo atitudes que estão fazendo com que ela perca dinheiro, mas não, ela não consegue perceber o tão grande que é esse sentimento dela de injustiça, que se não fosse uma vírgula naquele dia, eu teria saído no ganho no resto do mês, né? Então é uma coisa É, muito interessante, até foge à lógica justificativa que a pessoa dá, né? essa questão, realmente, essa questão que você trouxe no começo sobre a justiça, né? E isso é muito interessante, porque aqui no mercado financeiro, a primeira coisa que a gente sempre comenta, né, da questão da justiça é o conhecimento. É você Uhum. chegar aqui e falar assim, nossa, eu já li 50 milhões de livros, então, pela lógica e É, justiça, eu tenho é, direito de ganhar dinheiro, né? E aí é, você vem aqui pegar o dinheiro do seu conhecimento. é, Só que aqui não é conhecimento. Tem um sem livro pegar o que é psicologia, reembolso, né? exatamente, das horas que eu fiquei É, estudando. E aí você vê que tem um livro chama Psicologia Financeira, é muito bom, recomendo a leitura. E no sim, é muito começo do bom. livro mesmo, ele fala que tinha um faxineiro que um cara muito rico de negócios, ele começou lançando Wi-Fi, peças para Wi-Fi, e ele ganhava um monte de dinheiro e tal. E ele morreu pobre lá, construiu uma mansão gigantesca, né? E aí teve lá a crise de 2008.
Ele perdeu muito dinheiro e a mansão dele foi vendida assim, a leilão, né, gente? A gente sabe como é que funciona a venda a leilão. Você vendia como se fosse a mercado, você vende por nada. Então, assim, tudo que ele investiu na mansão foi por água abaixo, mal conseguiu pagar um pouco das dívidas e tal. E ele perdeu muito dinheiro. E aí ele comentou também lá do faxineiro que morreu com, sei lá, 25 milhões de dólares. Sim. Eu não me lembro a quantia, mas ele morreu milionário. E os caras, mas como? Como que um cara estuda pra caramba, é do mercado financeiro e não tem tanto dinheiro quanto o faxineiro lá que comprou ações, né? Ele comprou ações de boas. Sim. Blue chip, só comprou blue chip, comprou nada, né? Nem tecnologia o cara tinha, o cara só tinha É. as mais, a petroleira, energia, essas coisas. Aí eles estavam falando isso, a disciplina de guardar, o domínio de ver, cair, não fazer nada, saber que é uma empresa boa ainda, tentar e Uhum. continuar comprando. Tudo isso, né, é muito mais emocional, psicológico, né, do que Sim. realmente é intelectual, do intelecto que vem do intelecto. Uhum. E aí Exatamente. ele falando, qual é outra profissão no mundo que o intelecto não é, que o psicológico está acima do intelecto? Por exemplo, se a gente pegar um cara que estudou em Harvard e fez para operar um coração e esse faxineiro, qual é a chance do faxineiro ganhar mais dinheiro que um cara que se formou em Harvard, né? Isso é uma pergunta que ele faz no livro. É Uhum. nula, né? É nula. Então, o intelecto nas outras profissões ele é muito mais, como é que eu digo? Ele tem a Tem um peso sensação de maior, né? justiça. É, Exatamente. E aquele negócio, eu estudei, quanto mais eu estudo e qual as melhores escolas eu estudo, melhor eu vou ser remunerado. é, Aqui no mercado financeiro não é assim que funciona. não é, Não é não é, assim. Então a gente tem que tirar por exatamente. terra isso. É claro que um pouco de intelecto é sempre importante, É vai trazer, necessário, é sim, necessário para você minimamente ter o conhecimento, mas o feeling aqui, ele é muito importante também, o feeling exatamente, emocional, de você ter assim, cara, eu tenho que cuidar do meu emocional para eu não deixar fazer coisas que eu não estudei, que eu não estou preparado, né? Que eu não tenho o emocional para fazer. Então, há uma exatamente. alavancagem muito grande, né? Tudo isso a gente sempre comenta com eles. Mas é bem Odélia, interessante isso que você trouxe da é, justiça, né? Esse negócio da justiça pega no nosso calcanhar mesmo, pega, né? pega mesmo. Impressionante. E tem eu gosto também de trazer um exemplo, que até no campo do intelecto, o emocional ele ainda prevalece, né? Porque é, é, vamos pensar, né? Foi até essa proposta, começou com Daniel Goleman, que trouxe um pouco dessa perspectiva, e ela foi se desenvolvendo no decorrer dos anos, que duas pessoas que têm o mesmo conhecimento técnico, é, elas podem ter desempenhos diferentes e provavelmente aquela que tem uma maior inteligência emocional se sairá melhor, que é o que as pessoas acreditavam antes sobre a inteligência, sobre o QI, né, que era o coeficiente de inteligência, que media-se apenas o coeficiente de inteligência em alguns testes para algumas empresas. Só que não adianta a pessoa ter um monte de informação, ter um excesso, uma capacidade muito grande de memorizar e guardar informações, se ela não consegue colocar aquilo em prática. E é a mesma coisa aqui, né? Não adianta eu não conseguir fazer associações dos meus conhecimentos. Essa é a base. Que mesmo quando eu tenho um conhecimento técnico muito grande, eu vou precisar buscar informações de outras áreas da minha vida para associar com aquilo que eu tenho de conhecimento técnico e principalmente entender as habilidades se eu tenho ou não condições de colocar aquilo em prática. Isso só é possível através de um bom autoconhecimento, né? E uma pessoa, quando tem esse autoconhecimento, ela sabe tanto das suas limitações quanto das suas capacidades. Então fica mais fácil ela jogar com aquilo que ela sabe que é verdadeiro e não com aquilo que ela imagina que é verdadeiro, né? E daí é a base da inteligência emocional, que eu vejo hoje, né, também muitas pessoas falam robô, de inteligência artificial. A psicologia estuda muito essa parte da inteligência artificial, acho muito legal. Eu lembro, ó, eu terminei a faculdade em 97, eu já tinha um pouco de matéria lá sobre inteligência artificial, mas era bem rasa, né?
Agora, hoje, está bombando. Então, o que a gente percebe que ainda assim, as pessoas que têm uma maior capacidade de adaptação, autoconhecimento e conhecer as suas habilidades e a ausência das habilidades também, são as pessoas que têm maior chances de se destacar, né? Maior chance de ir bem naquilo que elas têm como objetivo, né? Que uma coisa Ah, acaba com levando a certeza. outra, né? É, essa parte do psicológico, né? Ela é bem importante, porque até naquele livro, já citei aqui, O Andar do Bêbado, Uhum, ele comenta isso, né? Porque muitas pessoas às vezes abandonam ou deixam de fazer aquilo que estava predisposto a fazer, estava querendo fazer, por não ter habilidade, não ser maduro emocionalmente para uhum, aguentar o não. Porque ele falou assim, cara, quantas vezes foi o Tom Hanks? O Tom Hanks foi rejeitado como ator umas 50 vezes, em vários filmes. Aí ele vai uhum. falando lá, todos os filmes que os fulanos, né, os estrelas, quantas vezes eles tentaram, fizeram testes e receberam um não. E às vezes a gente recebe esse não várias vezes e não tem maturidade emocional e desiste, né? É, E quando você tem a maturidade emocional, você consegue, às vezes, receber esse não e continuar. Se você está fazendo um bom trabalho, né? Você está fazendo um trabalho correto, um trabalho que você está vendo ali que tem futuro e que você está fazendo direitinho, no caso, para trazendo para a nossa realidade ali o setup, o seu setup, né? Você fez o estudo, você vê que ele dá certo, você está fazendo os pontos de entrada, você recebeu um não, aí você acha que é injusto, que está tudo errado, que não sei o é, quê, e você larga a mão, não faz mais nada. Não é assim, né? é. Você tem que continuar ali fazendo e se dar um tempo. Fala assim, cara, eu vou fazer esse setup aqui 6 meses. Eu acho Uhum. difícil encontrar alguém aqui, mesmo na sala, pegar todo mundo que segue um setup fielmente durante 6 meses. É Verdade, ideia. difícil pegar aqui. Verdade, ideia. Ah, eu sigo esse setup. E não é assim, ó, eu sigo o setup, então eu tenho que ficar usando o setup como se fosse assim, ó, martelando com chave de fenda. Ou seja, você graficamente está num lugar horrível e você Uhum, continua usando o setup, né? Aí você acaba sendo mais teimoso do uhum. que, né, de forma Inteligente, adequada né? ali, Na verdade. inteligente, exatamente. Acaba sendo muito mais teimoso, birrento, né? Acho que é bem isso. Aí faz ele birrar, é Aí para você usar o acaba setup? Então, fazendo peraí, deixa eu usar birra. o setup. O de Aí o Volan falou Divan, uma coisa. ele falou que o índice muda todo dia, não tem como seguir um setup apenas. Então, Divorlan, dessa quer falar, acho que você seria melhor para responder isso, né? Olha, Divorlan, eu penso assim, eu particularmente penso assim, para quem está começando e para quem ainda não ganhou dinheiro, eu concordo que o índice muda todo dia. Hoje ele está super lateral. Hoje, qual que é o setup que está funcionando? O setup de quem vende topo e compra fundo. Hoje é isso que está funcionando. Eu opero esse setup? Não. Eu preciso operar o mini índice? Não. Então eu tentei ali, vamos lá, a gente tentou comprar para levar. Ele não foi? Paciência. Eu não preciso mudar a minha estratégia para quem está começando, pessoal. Você não Sim, precisa mudar a estratégia para sim. operar necessariamente aquele ativo. Você Uhum, pode, mudar de ativo ou não exatamente. operar. Então, você tem Exatamente. essas duas possibilidades. Ah, não, eu já ganho dinheiro fazendo a minha estratégia no mini índice, e como eu falei, eu ganho dinheiro comprando, no contra, a favor, eu já ganho dinheiro. Eu já sei o que eu estou fazendo. Eu sei quando é tendência, eu sei entrar no contra-tendência, eu sei fazer isso graficamente, observar e fazer. É muito mais difícil, exige um nível operacional muito maior. Tem gente que já quer sentar na janelinha, já quer Uhum. fazer desse jeito antes de ganhar dinheiro ali no básico, feijão com Exatamente. arroz. E Exatamente. aí é que começa a dar problema, porque a gente quer fazer tudo antes de fazer alguma coisa. Você não pode querer fazer tudo antes de ter minimamente conseguido ganhar algum dinheiro. Mas eu Exatamente. concordo com você nesse aspecto, né? Com o de Volan, eu concordo nesse ponto. O índice muda o tempo todo. Se você tiver bagagem emocional e ferramentas financeiras para operar ele de diversas formas, muito bem. Tá dando dinheiro? Não, não, né? É isso que importa. Aqui, Uhum. no primeiro momento. É claro que mais para frente a gente vai começar a conversar sobre não é só dinheiro,
né? Quando a gente começar a falar sobre ansiedade, né? Às vezes você está ganhando dinheiro, mas você fica ansioso porque começa a te exigir demais, né? O psicológico ali. Aí é outra coisa que a gente tem que observar também. Mas na Exato. minha visão, hoje eu prefiro, cara, não, meu operacional não se encaixa com o mini índice, eu não vou mudar o meu operacional para se encaixar com ele. Eu não vou operar, entendeu? Eu prefiro Exatamente. ficar de fora do que mudar o operacional que normalmente eu opero para fazer. Ah, não, mas aí eu já consigo operar vários operacionais muito bem. Ah, então aí eu vou buscar dentro da minha caixa de ferramentas qual é o setup que eu vou utilizar e vou botar. Até porque isso confunde muito, né, Dan? Porque como a gente está falando de day Sim. trade, essa característica ela é muito confusa, ela muda muito ali durante o dia. Então eu cheguei, coloquei o setup, abri a minha caixa de ferramentas e falei, bom, hoje eu vou comprar porque eu acredito na alta, na projeção da perna. Então eu comprei na retração para levar para a projeção. Mas ele bateu na cabeça do pivô e começou a voltar. Aí eu vou lá e vou pegar minha outra caixinha e falar, não, então agora eu vou vender o topo. Aí vendi o topo e ele começou a subir de novo. Falou, opa, peraí, deixa eu voltar para outra caixa de tendência. Aí vai e compra de novo. Aí, opa, não, agora ele voltou para. Entende que é difícil você mudar toda hora? Você pode mudar o dia. Falar, hoje eu vou operar contra a tendência. Hoje eu vou operar a favor da tendência. Mas aí você Sim, passa o dia inteiro, né, concentrado num operacional só. Senão acaba misturando muito, fica difícil. exatamente. Com certeza, né? Então, eu acho que é assim, o recadinho que a gente queria trazer para vocês hoje, né? Eu acho que dá para a gente pensar bem sobre isso. Deixa eu só ver o que ele escreveu mais uma coisa aqui, deixa eu ver. Ele falou que quando começou ele seguia e tinha metas, hoje só opero conforme o gráfico manda. Nesse mercado lateral, para mim é ótimo. Acho que de tanto que opero na lateralidade, me atrapalha dias de tendência. E tudo É, bem, né, Deia? Então, é assim, estilo, claro, com é estilo, certeza. é isso que a gente tem que entender. Que você pode sim encontrar o seu jeito aí de operar e tudo bem, que você não pode fazer, né, querer fazer tudo, né, como essa boa frase que a Dea trouxe, né, sem ter feito nada antes, né, É, ainda. Então, exatamente. aí é que está a questão, né?